Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, corro para Jesus, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, corro para Jesus, seu amor me chama. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Vem Espírito Santo. Ah, Senhor amado, eu confio que esse amor tem poder para curar as dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, corro para Jesus, seu amor me chama. Digam graças a Deus. Dê um glória a Deus bem forte aí, uma salva de palmas para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos pregar a palavra. Eu gostaria que você pudesse prestar muito atenção na palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é 3 características dos filhos de Deus. 3 características dos filhos de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale através da sua santa e poderosa palavra.
Espírito Santo, usa a boca do pregador, Senhor. Ministre, Senhor. Pai, enquanto pregamos a sua palavra no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor possa mover em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja milagres, que o teu nome, Senhor, seja exaltado, que a tua palavra seja exaltada, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós já falamos algumas vezes aqui a respeito da mensagem expositiva da palavra, e é um tipo de mensagem cuja glória ela é totalmente e exclusivamente da palavra de Deus. Ela não traz glória nenhuma para o pregador, a mensagem expositiva. É onde nós expomos exclusivamente, unicamente a palavra de Deus. Porém, esta palavra, uma vez que ela vem debaixo de uma unção do Espírito Santo, ela impacta os nossos corações, ela atravessa a nossa mente, ela entra no nosso coração, ela vai até a nossa alma, ela vai até o nosso espírito, ela vai até as juntas, ela vai até a medula. A palavra de Deus, ela é profunda, ela é cortante, ela chega, ela vai até a região dos mortos e traz o morto de volta. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela sustenta todas as coisas, ela sustenta o firmamento, ela é poderosíssima, amém? Não há nada comparado à palavra de Deus, ao poder da palavra de Deus. Glória a Deus. E nós vamos falar das 3 características dos filhos de Deus. A primeira característica que nós vamos falar é a respeito do domínio. Deus fez o homem para dominar. A segunda característica que nós vamos falar é a respeito da autoridade que Deus deu para o homem. Deus fez o homem e conferiu para este homem autoridade. O Senhor, quando fez o homem, Ele vestiu o homem de glória. E nós podemos ver aqui, nesse primeiro versículo, na parte B, aonde o Senhor ele fala a respeito do domínio, que Ele fez o homem para dominar. Aqui na parte B do versículo 26, está escrito: conforme a nossa semelhança, tenha Ele domínio. Entenda que Deus, Ele tem todo o domínio, sim ou não? E olha o que Deus está falando, e é poderoso isso, é tremendo. Deus está falando, e conforme a nossa semelhança. Então Deus está se referindo à Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, porém isso nem é necessário, porque está muito claro aqui no texto, a nossa semelhança. Quando Deus fala a nossa semelhança, Ele está se referindo ali, é o Pai, é o Filho e é o que são a mesma pessoa. Eles são um, porém eles são 3 pessoas, porém são 3 pessoas em uma pessoa. Por exemplo, não é tão difícil de entender isso. Você não é um espírito e uma alma que mora dentro desse corpinho, dentro desse corpo? E você não é um? E você não tem um corpo, não tem uma alma e não tem um espírito? Pois é, você é 3. Você é tripartido. Isso é uma assinatura que Deus deixou na criação dele. É poderoso isso, sim ou não? Você é tripartido, você é 3 em 1. Fica difícil ou fica melhor para entender agora a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eles são um. Quem tem o corpo? O corpo, quem tem o corpo? O Filho. Porém, toda a plenitude do Pai habita no
e o Espírito também habita no Filho. Então, o Deus visto é o Senhor Jesus. O corpo visto é o de Jesus. O corpo que foi glorificado. O corpo que também foi massacrado na cruz do Calvário. Esse é o corpo visto. Então, o Espírito nós não vemos. O Pai está nele também. Nós também não vemos, porque a Bíblia fala que Deus é Espírito. Amém? E os seus adoradores o adorarão em Espírito. Então, e a Bíblia fala também que o Pai jamais foi visto. A Bíblia diz que Deus, João capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito foi quem o revelou. Projetou aí, Gustavo? Não estava aqui, para vocês verem como que é as coisas. Esse versículo não está aqui. Mas nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos ser espirituais para entender essas coisas. Então, Deus ele diz assim: a nossa semelhança. Deus está se referindo a quem? Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus está falando, a nossa semelhança tem a Ele o quê? Domínio. Deus está falando a respeito de Adão, que foi criado. A Bíblia fala do primeiro e do segundo Adão. Esse Adão que nós estamos falando aqui, de Gênesis 1, 26, 27, é o primeiro Adão. Foi o primeiro Adão. Esse primeiro Adão, ele recebeu domínio, ele foi feito para dominar. Ele foi feito para dominar, a semelhança de quem? Do seu pai que o criou. Adão era filho de Deus. Adão foi feito à imagem e semelhança de... Você pode ver, depois você continua lendo o livro de Gênesis, a partir de Adão, Adão ele cai, né? Ele desobedece, ele cai em pecado, ele peca, ele é destituído desse domínio, ele perde esse domínio, ele perde a autoridade, ele perde a glória. A partir dele, quem nasce à semelhança de quem? Dele. É completamente diferente o que a Bíblia fala do que aquilo que os homens no mundo aprendem. Porque existe um espírito de engano que age no mundo e que ensina errado. Ensina uma mentira. O pai da mentira. Não precisa nem falar quem ensina a mentira, né? É o pai da mentira. O espírito de engano que age no mundo. É o mesmo espírito da impureza, é o mesmo espírito que exerce uma pressão e escravizando os homens para serem escravos e para fazerem a sua vontade, e completamente longe daquilo que Deus gostaria que fosse. Então, Deus fez o primeiro Adão para dominar. Então, a primeira característica que nós vemos na Escritura do Filho de Deus, Adão, antes de cair, é o domínio. Depois, junto com o domínio, a autoridade é uma outra característica, e ele era vestido de glória. E nós podemos ver isso claramente no capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, no verso 25, está escrito assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus, estavam nus e não se envergonhavam. Versículo 25, vou ler de novo. Um e outro, o homem e a mulher, você vê que a Bíblia é muito clara, né? Ela dá nome, ela esclarece, a palavra de Deus é luz. Glória a Deus. Um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso aqui é antes do pecado. Eles tinham domínio
primeira característica, autoridade. Segunda característica, porque eles exerciam autoridade sobre os peixes do mar, lá no versículo 26 do capítulo 1, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus criou o homem à sua imagem, deu para ele domínio e autoridade e o vestiu de glória. Por isso que o homem e a mulher, eles não precisavam de roupas, e eles não se envergonhavam, eles não tinham vergonha, porque eles eram vestidos da glória de Deus. Quando o homem, ele peca, e ele é destituído da glória, conforme está escrito em Romanos a escritura diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você pode achar para mim esse versículo aí, Gustavo? A Bíblia fala que todos pecaram. Por que que todos pecaram? Por que que todos pecaram? Porque todos aqueles que são descendentes desse primeiro Adão, por causa do pecado de Adão, então todos pecaram e destituídos foram da glória. Ou seja, nós nascemos cobertos de vergonha, de pecado, de uma natureza pecaminosa, sem domínio, já está, sem domínio, sem autoridade. Pense, o homem, analise comigo, o homem depois da queda, ele é limitado, ele é natural, ele não tem domínio, ele não tem autoridade, ele é um ser completamente fora aquilo que Deus quer para os seus filhos. Ele é completamente fora do plano de Deus, do plano original de Deus. O homem nascido no pecado, o homem descendente de Adão, ele é completamente fora, aquém. Ele vive num submundo, porque o que Deus projetou para os seus filhos é que os seus filhos tenham essas três características: domínio, autoridade e glória. A Bíblia fala que o primeiro Adão, ele matou, por causa do seu pecado, toda a raça humana morreu. Adão morreu quando pecou. Deus havia o avisado que o dia que ele pecasse, ele morreria. Aquele homem cheio de glória, cheio de domínio, ele morreria. Aquele homem espiritual, Deus é espírito, sim ou não? Então Deus não faria um filho que não seja também o quê? Espírito. Deus é espírito, então o Filho de Deus é espírito. E isso a Escritura, ela deixa bem clara. Eu quero ler aqui a respeito do segundo Adão. Deus teve que inserir o segundo Adão. E eu quero caminhar com vocês aqui pelas Escrituras, e vamos entender aqui de uma forma mais clara, mais simples. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, espírito vivificante. Olha só,
por que que o último Adão, que é Cristo, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi feito espírito. Tem uma tradução que diz que o último Adão, ele é espírito vivificante. Por que que a Escritura afirma que ele é? Porque ele ainda é até hoje e ele sempre será. Por que que lá em Hebreus 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre? Porque este último Adão, ele não caiu, ele ainda é, ele continua sendo. O Senhor Jesus, ele é o último Adão, ou o segundo Adão, o último Adão. Ele foi enviado para restaurar aquilo que se perdeu. O Senhor Jesus foi enviado para restaurar o domínio. O Senhor Jesus foi enviado para restaurar a autoridade. O Senhor Jesus foi enviado para restaurar a glória. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, no versículo 21. Nós temos aqui um relato bíblico poderoso demais, a respeito do último Adão. O último Adão, aquele que não perdeu o domínio, não perdeu a autoridade, aquele que não sucumbiu às astutas ciladas do diabo. Muito pelo contrário. Então no versículo 21, na realidade aqui o tema é a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Aqui no início do ministério de Jesus, nós temos um relato, no versículo do 21 ao 28, eu vou tentar aqui ser bem dinâmico na leitura, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Aqui foi a primeira vez que Jesus entrou na sinagoga para pregar, a primeira. Jesus, ele é batizado. Qual que é a sequência? Jesus é batizado, Jesus é declarado filho de Deus pela própria voz de Deus, que diz: este é o meu filho, em quem tenho prazer. Jesus é cheio do Espírito Santo. Jesus vai para o deserto ser tentado, e aqui Jesus havia voltado, e é a primeira pregação de Jesus, é o primeiro culto, é a primeira manifestação pública de Jesus, que também nós podemos chamar do último Adão, amém? Então aqui diz: maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Olha que poder de Deus, olha que maravilhoso isso, olha que profundo. Espera aí, haviam muitos sacerdotes do templo, haviam muitos homens da lei, haviam príncipes da lei, haviam judeus ali versados na lei, conhecedores da Torá, mas espera aí, nós temos um relato aqui, que eles se maravilharam quando Jesus começou a pregar, porque a sua doutrina, ele pregava como quem tinha o que? Autoridade. Agora, por que isso? Isso era fato realmente, porque antes de Jesus, a Bíblia diz que todos ali não tinham mais autoridade, porque até o Senhor Jesus vir na terra, nós estávamos ainda debaixo de uma herança pecaminosa de Adão, e é óbvio que ninguém iria pregar com autoridade. Adão perdeu a autoridade, então todos perdemos a autoridade por causa de Adão. É claro que apenas o último Adão teria de novo a autoridade, teria autoridade de fato, porque a autoridade fora perdida por causa do pecado. Quem está entendendo? O domínio fora perdido por causa do pecado, a glória fora perdida por causa do pecado. E aqui no versículo 22 está dizendo: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas.
Versículo 23: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, o diabo reconhecendo que ele não era como os demais, mas que ele era o Santo de Deus. Santo por quê? Porque não tinha pecado. Santo porque era alguém à parte, era o único diferente dos outros. E ali não tardou, porque aonde o poder de Deus está, os demônios caem por terra mesmo. Os demônios gritam, eles saem, eles têm que sair. Se há poder, se o evangelho é sobrenatural, o diabo tem que sair, sim ou não? Ele tem que cair, ele manifesta mesmo, ele grita e ele sai, porque o evangelho é de Cristo, o evangelho é do segundo Adão, é do Cristo de Deus. Não é um evangelho superficial, e sim um evangelho sobrenatural, amém? Não é como o dos escribas, não é como o dos religiosos, que tem medo do diabo, mas é um evangelho que tem poder, que tem autoridade. É um evangelho, é algo que queima dentro de nós, é muito mais do que palavras, é muito mais do que simplesmente, eu fui na igreja, é muito mais do que isso, é algo apaixonado, é algo poderoso, é algo real na nossa vida, é algo que queima em nós, é algo que, sabe, é tremendo, porque é algo, nós somos filhos de Deus, isso é o que resume. O que resume é que isso que nós pregamos é porque o Espírito de Deus, o Espírito vivificante, o Espírito vivificante, o Espírito de Jesus Cristo, o que resume este fogo é porque nós não somos mais descendência, filhos de Adão, e sim filhos daquele que é, que era, que é e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 25, mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro culto de Jesus. Primeiro culto de Jesus, Jesus pregando com autoridade, os demônios caindo por terra, e o Senhor Jesus ali os expulsando com autoridade. Porque aqui, como nós lemos no versículo 21, no versículo 22, ele pregava como quem tem autoridade. Ele pregava como quem tem, ele veio com autoridade. Jesus não perdeu a autoridade. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele, na sua trajetória de vida, nós temos mais relatos do seu domínio. Aquilo que nós lemos em Gênesis no capítulo 1, que foi perdido por causa do pecado. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 12, nós temos um relato tremendo. Eu quero expor essas escrituras porque isso vai esclarecendo muitas coisas. Às vezes nós lemos as escrituras e não temos a revelação dela. Sabe, não é para você apenas admirar as obras de Jesus. Você não deve apenas admirar, você pode admirar, mas você não deve apenas admirar. Você deve entender que se você está nele, isso também é para você. Nós vemos aqui o domínio de Jesus sobre as criaturas. Marcos 1, 12, 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus estava com as feras no deserto. Por que as feras no deserto não lhe causaram dano algum? Porque Jesus
ele não perdeu o domínio sobre todas as criaturas. Para contextualizar e para poder deixar isso vivo e para poder construir esta mensagem, vamos ler mais uma vez em Gênesis, no capítulo 1, e você vai observar que tudo que Jesus fez, Adão foi feito para fazer. Ele só não fez porque ele pecou. Então, tudo que você vai observar na Escritura que Jesus fez, isso também é para você viver. Isso também é para você. Se você estiver em Jesus e entender o que você precisa fazer para manter o domínio, a autoridade e a glória, você também terá domínio, autoridade e glória por através do Senhor Jesus. Gênesis, nós lemos lá em 1:26, né? Gênesis 1:26. O Senhor aqui ele fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis. O que tinha no deserto? Répteis, animais rastejantes, animais do deserto, que vivem nesse clima, nesse ambiente. E existem feras, você vê, a Bíblia chama de feras, porque são animais que podem ser letais. Existem cobras, existem escorpiões, existem lagartos, existem, naquele tempo, em cada país existem tipos diferentes de animais, porém, aqui a Bíblia chama de feras, e são perigosos, e podem ser perigosos para o homem. Eles podem causar dano para o homem, mas Jesus, ele estava ali com eles, e eles não puderam causar dano, exatamente porque Jesus, ele veio com autoridade, ele veio com domínio, ele veio com poder. Então, quando você ler aqui em Gênesis 26, você vai lembrar, Adão recebeu e perdeu, mas Jesus restaurou. Adão recebeu o domínio, recebeu a autoridade e perdeu, mas Jesus restaurou. Um outro relato, Jesus tinha domínio e autoridade sobre a natureza. E eu gostaria de ler aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Marcos 4, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo. Jesus, os discípulos lá, desesperados, porque o vento, as ondas batendo contra o barco, os ventos, a tempestade batendo contra o barco, e Jesus muito tranquilamente, dormindo, tranquilo, sossegado, tranquilinho, cheio de paz, cheio de domínio. Você não precisa ter medo do ataque do diabo. Você precisa cuidar para não perder o domínio que Deus te dá. Você precisa vigiar e cuidar para não perder aquilo que Deus te dá, por intermédio de Jesus, do poder, por intermédio do Espírito Santo. Você não precisa se preocupar se Satanás está vindo contra você. Ele pode vir, e ele vem e vai continuar vindo. Você tem que cuidar, manter a sua espada bem afiada, a sua autoridade. Você precisa se manter, filho.
Se você não é filho, você precisa se tornar filho. Se você já é filho, você precisa se manter filho no domínio, na autoridade, na glória, vestido de glória, de santidade. Eu quero construir um pouco mais. Aqui, contudo, não permite. Aqui eu parei no versículo 35, mudei a folha aqui, eu já ia ler outro texto. Então vamos lá. 38, e Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, e o mar se acalmou. Acalma-te, emudece. Jesus falou com a tempestade, com o mar, assim como se fala com uma pessoa. Jesus falou: acalma-te, cala-te, emudeça-te, né? Pare de fazer barulho, emitir sons, emudeça, fique mudo, cala-te. Jesus disse, e o vento se aquietou, e se fez grande bonança. Nós lemos isso e nós admiramos, nós ficamos perplexos. Nós olhamos esse texto, nós lemos esse texto e nós admiramos como Jesus falou e o mar lhe obedeceu, como Jesus falou e Jesus, um outro exemplo de domínio sobre a natureza, é que a Bíblia diz que Jesus também andou sobre as águas. Na realidade, tudo que Jesus fez não foi para tripudiar diante da nossa limitação e da nossa fraqueza. Jesus não operou esses sinais tripudiando sobre as nossas limitações e sobre a nossa pequenez. Jesus, a mensagem que ele veio trazer foi: olha o que vocês perderam, mas eu vim para restaurar. Olha o que vocês perderam, porque Adão pecou, mas eu estou aqui e eu vim para restaurar o domínio. Você tem autoridade sobre ventos. Você sabia que Deus, ele nos dá autoridade sobre todas as coisas, sobre os demônios, sobre os ventos, sobre o mar, sobre a chuva. O poder do Espírito Santo não é somente para expulsar demônios, ele também é sobre todas as coisas. O poder do Espírito é um poder que domina todas as coisas, é um poder que exerce sobre tudo, que sobrepuja qualquer coisa que pare diante de nós. É um domínio contra a nossa natureza pecaminosa. É domínio, é autoridade sobre tudo, sobre todos, sobre os animais, sobre os ventos. As Escrituras, elas expõem todas essas coisas. A Bíblia diz que uma certa vez Paulo sofreu um naufrágio e foi parar numa ilha chamada Malta, e ali ele, muito fraco da viagem, ele era um prisioneiro do exército dos soldados romanos, do imperador, e a Bíblia diz que Paulo, ele mexendo numas madeiras, uma serpente picou a sua mão, e depois quando aquela serpente pica as mãos de Paulo, morde as mãos de Paulo, a Bíblia relata que os homens, os nativos daquela ilha, ficaram comentando uns com os outros, esperando para ver Paulo morrer. E eles tinham uma superstição de que se uma pessoa fosse maldita, ela era picada e ela morria, ela inchava e depois ela morria. E olha o que aconteceu, Paulo foi picado, aqueles homens nativos ficaram observando, esperando, e de repente eles observaram que Paulo não morreu e não morria, e nada acontecia. Eles acharam que Paulo era um Deus. Para você ver, eles viram que algo diferente tinha na vida daquele prisioneiro.
Eles viram que algo diferente, ao ponto de que nem o veneno daquela serpente pôde com a vida daquele homem. E eles foram meio que achando que Paulo era uma espécie de Deus, ou um tipo de alguém diferente. Aí Paulo é levado para pregar e para orar por alguém que estava enfermo naquela ilha, e ali Paulo evangeliza aqueles homens. Paulo, ele demonstra o poder de Deus. O poder de Deus é para ser demonstrado para a glória de Jesus. O poder de Deus não é para promover pessoas. O poder de Deus, ele é nos dado, e para todos. Deus, ele quer dar poder para todos. E para que isso aconteça, você só precisa entender que esse poder, o porquê desse poder, para que é esse poder, por que Deus dá esse poder, por que Deus faz isso? Para a glória de Jesus, para a glória daquele que veio para restaurar a autoridade, o domínio e a glória que nós perdemos por causa de Adão. E aqui nós vemos Jesus então exercendo o domínio sobre a natureza. Isso também é algo que Adão perdeu e que Jesus veio e demonstrou claramente. E ele diz para nós, filhos, ele diz: olha, creiam em mim, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, vocês serão vivificados e serão tornados filhos de Deus e receberão. E Ele nos deu, e é muito clara a Escritura, Jesus nos deu autoridade. Lucas 10, 18, o Senhor Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, aí vos dei autoridade. Percebe que Jesus veio exatamente para restaurar o que Adão perdeu. Jesus veio para nos caracterizar novamente dentro dessas três características: domínio, autoridade e glória. Deus quer levantar uma igreja que tenha domínio, que tenha autoridade e que tenha glória. Mas isso não é para tripudiar diante de um mundo de pecado. Isso é para que o mundo conheça o Deus que restaurou a igreja. Isso é para que o mundo se interesse e seja alcançado através do que você carrega. Não é para te promover, não é para me promover, mas é para glorificar o nome de Jesus, porque foi Ele que restaurou, foi Ele que veio restaurar. Autoridade sobre as enfermidades. Marcos capítulo 5, versículo 28. É tremenda a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 28. Porque dizia: se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Poder sobre as doenças, domínio sobre as enfermidades. O Senhor Jesus veio para nos dar este poder por intermédio do Espírito Santo. Você pode dar um amém? Um glória a Deus. Quiser aplaudir o Senhor. Poder sobre a morte. Marcos capítulo 5, versículo 39. Ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele, aqueles que não entendem, aqueles que são naturais, aqueles que ainda estão em Adão, não entendem. Entenda que toda vez que alguém escarnecer de você, é porque ele ainda está em Adão, ele ainda não foi restaurado. Mas Deus está levantando você para restaurar a comunhão daquela pessoa que não tem comunhão com Deus. Deus está levantando a minha vida e a sua vida, para que outros filhos de Adão
deixem de ser filhos de Adão e se tornem filhos do Altíssimo. Versículo 40, e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, Jesus falou: ó, saiam então, saiam. Tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. A menina estava morta, mas no mesmo momento, aquela criança ressuscitou. Amém? E nós temos relato na Escritura, de que o apóstolo Pedro também ressuscitou mortos. A Bíblia fala que Paulo também ressuscitou. A Bíblia fala que Paulo estava num culto, Pedro estava em Jope, subiu a uma outra cidade e ressuscitou Dorcas. Era uma mulher piedosa, havia morrido. Por isso que eu costumo dizer, ó, irmãos, pode parecer loucura isso que eu vou falar, pode parecer fora da casinha, mas se alguém morrer do teu lado, alguém querido seu, parente seu, filho, olha, chame a gente para orar, porque nós temos que ter essa fé. Ou então o nosso evangelho não é o evangelho das Escrituras. Por mais que você chore, sinta, tome aquele baque, mas não, lembre-se, não, o Senhor nos deu autoridade, nós vamos orar, e Deus pode ressuscitar, sim ou não? Deus pode ressuscitar, para a glória dele, Deus pode. Então, isso era um costume, para você ver que Dorcas morreu, mandaram chamar primeiro Pedro, souberam que ele estava na cidade, chamaram ele, vamos orar primeiro, depois enterra, se não ressuscitar enterra, está com o Senhor, amém. Na realidade, nós não morremos, nós apenas deixamos este corpo aqui, estaremos com o Senhor, mas não custa nada orar para ressuscitar, porque isso pode glorificar o nome de quem? O nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro subiu, orou de joelhos do lado da cama dela, e ela ressuscitou Dorcas. A Bíblia diz que Paulo estava pregando, e um jovem dormiu na hora da pregação, caiu e morreu. Paulo desceu do púlpito onde ele estava pregando, foi até o jovem e disse para ele, ressuscitou ele, disse: ele não está morto, calma, tenham calma, ele não está morto. Impôs as mãos ali e ele ressuscitou. A ressurreição de mortos, Jesus disse: ide em meu nome, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, está no imperativo. Então, se a gente não ora pelos mortos para ressuscitar, nós estamos descumprindo um mandamento do Senhor. Se nós não oramos pelos enfermos, nós estamos mais para filhos de Adão do que para filhos de Deus. O que Jesus veio para mostrar é como se vive um filho de Deus. Jesus veio para mostrar para nós como que é que se vive, como que é um filho de Deus. Nós não sabíamos antes de Jesus o que um filho de Deus fazia, agora nós sabemos. Filho de Deus tem domínio, tem autoridade e é vestido de glória. Por que é vestido de glória? Porque anda em santidade, porque não se vende. Jesus se vendeu? Então, se nós também somos filhos de Deus, nós também não nos vendemos. Não nos vendemos. A santidade é o que faz com que a glória de Deus continue nos vestindo. Adão e Eva pecaram, perderam a glória, perderam a autoridade, perderam o domínio. Jesus veio e restaurou tudo isso para nós. Não se baseie na forma que você viveu no passado antes de Jesus. Comece a se basear naquilo que a Escritura fala a respeito de você após o seu novo nascimento. E comece a orar por essas promessas, comece a declarar essas promessas, comece a exercer a autoridade. Amém, igreja? Marcos 5,39 eu já li, né? Jesus ressuscita, porque ele restaurou a autoridade. Então Paulo ressuscitou, Pedro ressuscitou. Homens de Deus em toda a história
que foram cheios da glória e do poder do Espírito também fizeram isso. O Senhor Jesus, Ele quer restaurar a sua igreja, Ele veio para isso. A palavra de Deus fala que Deus, Ele não tarda a sua vinda. Deus não está demorando, Deus está sendo longânimo para que cada um de nós tenha uma experiência e realmente o conheça, seja restabelecido, seja caracterizado como filho de Deus de fato, seja aperfeiçoado. É claro que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas se você orar, se você começar a exercer a oração, Jesus, Ele restaurou a comunhão do homem com Deus. A Bíblia fala que todos os dias o Senhor vinha e falava com Adão e Eva. O homem perdeu esta comunhão. Jesus, uma coisa que Ele nunca deixava de fazer, era de orar, ele poderia ter tido um dia todinho de trabalho, árduo, poderia estar cansado, mas Ele não tinha um dia que Ele não orasse ao Pai, não tinha um dia que Ele não desfrutava da presença, da comunhão do Pai. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. As obras de Jesus demonstram claramente o que o homem perdeu, mas o que Jesus restaura na nossa vida. Ele quer te levar de volta. Aleluia, Jesus. Você não pode ter o coração orgulhoso. Você deve se render a Cristo. Tudo que nós pregamos é por um único motivo, é para que você seja de Cristo, seja um filho, seja uma filha. A palavra diz, eu quero concluir a mensagem em 1 João, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós não devemos nos deleitar por causa das coisas do mundo. Nós não devemos, nós podemos, hoje o Espírito Santo falou algo no meu coração e aquilo me impactou, porque ele disse: não é pecado você se contentar com as coisas que Deus te dá. Não é pecado você ficar contente. Agora você deve ser feliz por aquilo que Deus representa para você e te fez ser. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado bem-aventurado é os que choram, aqueles que têm o coração quebrantado, os pacíficos. Os filhos são bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz é. Você deve ser feliz porque Deus é o que você tem de maior, de melhor. O seu maior bem é o Espírito Santo de Deus. Você deve ser feliz porque você foi salvo. Você deve ser feliz porque você foi restaurado, porque você foi tornado filho de Deus por intermédio do sangue de Jesus. Você não deve ser feliz pelo que você tem, feliz pelo que você é em Deus. Mas você pode sim ficar contente por as coisas que Deus faz para você e te dá. Não é pecado. Percebe uma diferença? Você se contenta, você sim fica contente, sim. Sabe, o Senhor zela pela tua vida, o Senhor te dá trabalho, o Senhor te dá salário, o Senhor te dá
carro para você andar, casa para você morar, roupa para você vestir, talvez te dá até coisas a mais do que isso que eu não falei, você deve apenas se contentar por isso, por um prato talvez delicioso que você coma, mas o que você deve realmente expor para que o mundo veja é que a sua felicidade está na glória que vem de Deus. A felicidade. A Bíblia diz: feliz cuja nação é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.